Pessoal, ainda na nossa correção, tá? No vídeo continuativo, a gente tem a número 4, que é desenhe duas translações do trapézio. Esse é o trapézio que tá aí para vocês, em vermelhinho, tá? Considerando que os pontos A' e A, duas linhas, são os simétricos da translação do ponto A. Esse é o ponto A, tá? Aqui é o B, no de vocês está em vermelho, no meu tá cinza porque eu tirei cópia. Então, você vai verificar, olha, essa base aqui, ela tem o quê? 1, 2, 3 triângulos, é a base menor. Dos triângulos, não, quadrados. E a base maior, ela engloba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Enquanto essa diagonal aqui, que parte de duas colunas, ela tem duas colunas, essa coluna e essa coluna, tá? Ela passa na diagonal de um pedacinho do outro e mais outro triângulo. Quadrados, quer dizer, parecem triângulos. Isso aqui acontece e eu posso colocar onde eu quiser, tá? No meu gabarito, tá aqui. Mas se eu colocasse do lado, se eu colocasse desse lado, não está errado, tá? Então, eu vou transladar, eu vou mudar de posição. Então, a minha base menor, ela tem olha, 1, 2, 3 quadradinhos. Esse aqui é o A'. Então, aqui vai ser o B', tá? Como eu englobo duas colunas, essa coluna e essa coluna, porque são duas colunas que utilizam esse pedaço da base aqui. Então, eu vou utilizar duas colunas para esse pedaço da base aqui. Então, eu ligo daqui até aqui e duas colunas para esse pedaço da base. Só que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Tenho 9 quadradinhos nessa base aqui, tá? E basta eu ligar agora o ponto B com aquele extremo lá que eu já fiz, que eu já tinha feito. Tudo isso fica muito mais bonito com régua. Utilize sempre a régua para seu desenho ficar bem bonito, bem perfeito, tá bom? E você vai fazer também o A duas linhas. O A duas linhas, olha, A duas linhas. Então, olha, 3 da base menor, liga duas colunas, essa coluna, duas colunas. Vocês não precisam fazer na mesma posição que eu tô fazendo, só para ajudar. Aqui são 9, né? 3, 6, 9. São 9 quadradinhos que englobam essa base. Fechou, liga. Ligou e pronto, você tem o trapézio. Se aqui é A, B, C e D, aqui é A', B', C' e D'. A, duas linhas, B, duas linhas, C, duas linhas, D, duas linhas, tá? Essas linhas são as aspas. Questão seguinte, também tem a sombrinha aí do meu gabarito, mas a gente tá fazendo, tá? Os losangos, ó, o padrão desta faixa decorativa é obtido pela translação repetida de losangos. Complete a faixa seguindo o padrão. Esse losango aqui está em vermelho no gabarito de vocês, tá? E esse também está em vermelho no gabarito de vocês. No gabarito não, na questão. Esse está em verde na questão de vocês. E o que eu vou fazer? Seguir o padrão. Meu padrão tem que ser igual? Tem que estar na mesma posição, tá? Na mesma direção em relação a essa linha, ó. Essa linha projeta aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A cada 10 quadradinhos eu tenho que fazer o vermelho nessa altura, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho que começar o outro quadradinho nessa linha. O outro losango, no caso. E aqui embaixo, olha, o que eu vou fazer? Também contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesma coisa. Então, desse pra cá, fechou aqui. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou aqui.
Os de cima são vermelhos, então esse aqui é vermelho. Não tem vermelho, faz a lápis ou a caneta, não tem problema nenhum. E os outros dois são verdes, porque tá na mesma altura do verde, ó, verde. Com régua, por favor. E verde. Gente, sempre capricha, aula de geometria e aula de artes tem que ser caprichada, para vocês terem todos os desenhos e todas as atividades bem bonitas, tá? Outra questão, a 6. Em uma translação, a distância de cada ponto da figura original até a figura transladada é sempre a mesma. Observe os pentágonos a seguir e responda as perguntas. As perguntas estão na página seguinte, mas a gente tem que observar para poder saber responder lá, tá bom? Esse aqui tá marcado, e aí você verifica aqui. A é um ponto, B tá nesse, C nesse e D nesse. Vamos tentar observar bem para, na hora das respostas, a gente saber entender o que se quer com a figura, com a ilustração da figura. Tá ok? Então, vamos lá. Dá para ver direitinho aqui em cima. A gente vai responder de acordo com o que está na questão da página anterior, que é a mesma questão, na verdade, né? Qual dos pentágonos representa a translação do que está em destaque? Destaque é aquele que eu mostrei para vocês que está envolvidinho, certo? Qual que está em destaque, gente? Esse aqui que está em destaque, ok? Então, vamos lá. Qual que é a translação? Ele mudou de posição em relação a... Não dá para ver as duas coisas. Ele mudou de posição em relação à sua forma, mas não mudou a forma. Então, igual a quem é igualzinho? Igual ao que está em destaque, quer dizer. Qual é igualzinho? Então, gente, qual dos pentágonos que representa a translação do que está em destaque? Logicamente que é o pentágono D, não é isso? O D, ele tá realmente... aqui, ó. Olha o D. O D tá igualzinho, só tá mudando de lugar. E é isso mesmo. Aí, na letra B. Todos os pontos do pentágono em destaque estão na mesma distância dos pontos do pentágono que representa a translação. Todos estão no mesmo ponto, gente. Mesmo ponto de distância. É como se você estivesse fazendo o quê? Estivesse ligando, tá? Daqui, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ligando todos eles. Sim ou não? Não, né, gente? Porque tem pentágonos diferentes. Tem pentágonos com formas diferentes. Não estão com diferença em suas distâncias. Entre todos eles, né? C. Considerando que o lado de cada quadradinho de malha quadriculada tenha uma unidade de comprimento, qual a distância entre o pentágono em destaque e a sua imagem após a translação? Após a translação, tá? Ah, tá. Aqui na letra B, eu fiz como se não fosse o pentágono em translação. Em relação ao de translação, sim, gente.
Deixa eu apagar aqui que tá... Não é não. É exatamente associado apenas aos dois. Então, você vai pensar só nos dois. Você vai pensar... Ó, você vai pensar nele e na translação dele e esquecer os outros. Já que é assim, então é verdadeira essa parte aqui. Então, é verdade, é sim, tá? Sim. E a C, considerando o lado, então você vai contar. Contando as unidades, tá? Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, são 19. A distância é de... Distância é de 19 unidades, tá? De comprimento. Letra D. Qual dos pentágonos representa uma reflexão da figura em destaque? Reflexão é a imagem virada, olha. Qual que reflete? É o pentágono da letra A, que olha essa distância aqui, essa distância aqui. Depois, olha, ele vira por completo. E aí você percebe que isso realmente está acontecendo, uma reflexão, um espelho. Essa imagem está invertida e virada para o outro lado, lá. Então, é o pentágono A. Qual dos pentágonos representa uma translação seguida de uma rotação da figura em destaque? Primeiro translada, depois gira. Qual que translada? Olha, mudou de lugar e girou. Esse aqui, logicamente, que tá totalmente diferente, tá? Em relação a esse, ó, transladou e girou. Aqui, ó. Então, é o pentágono B, né? Tá certo, gente? Então, o que já conquistei é trabalho avaliativo, tá? Trabalhos avaliativos eu vou corrigir cada um para dar a pontuação de vocês. Então, aqui encerra a apostila finalizada. Vamos corrigir caderno de atividade no outro vídeo.